Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui nesse momento para estudar a palavra de Deus. Passamos aí um tempo sem postar o estudo, mas estamos novamente aqui para nutrir a nossa fé. E espero que você esteja conosco nessa caminhada de estudar a palavra de Deus. Curta, se inscreva, compartilhe, fortaleça esse trabalho. Peço a você que anote aquilo que mais lhe chamar a atenção, aquilo que mais fizer sentido a você, aquilo que mais falar ao seu coração, certo? Irmãos, o meu objetivo é trazer a palavra de Deus de forma simples, é plantar uma semente no seu coração e para que você tenha alguns insights aqui, certo? O meu objetivo não é aprofundar, não é fazer um estudo profundo, um estudo teológico profundo, procurar o original, raiz, não. Não, o meu objetivo aqui é trazer de forma simples ao seu coração, para despertar o seu interesse pela palavra de Deus, para que você possa amar a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, buscar instrução na palavra de Deus, certo? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 9, passagem conhecidíssima, irmãos, diz assim: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Vamos lá? Nesses primeiros 3 versículos, irmãos, como nós lemos, os discípulos de Jesus o perguntam. Jesus cruza com um homem cego e os discípulos do Senhor perguntam: Senhor, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou seus pais? Aqui nós podemos entender, olhamos para esse texto e entendemos que o pecado, ele traz uma consequência para as nossas vidas. O pecado, ele traz uma consequência para as nossas vidas. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui, de início, a consideração, é o momento que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo hoje. Ela é resultado de quê? De obediência ou de desobediência? De fidelidade ou de infidelidade? Por quê, irmãos? Assim como o pecado, ele traz uma consequência ruim, muitas vezes a sua obediência vai te colocar em situações difíceis também. É bem verdade, irmãos, que Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer todos os seus mandamentos, o Senhor, ele irá te abençoar, certo? Sim, é uma verdade. Deuteronômio 28, mas Evangelho de Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus, ele fala a respeito de 4 tipos de solo. Pessoas, semente que ficou à beira do caminho, semente que caiu em meio a pedregais, semente que caiu em meio a espinho e a terra fértil. E se eu bem me lembro, a semente que cai em meio a espinhos, ela é sufocada. Sufocada por causa da sedução das riquezas e por causa da dificuldade em obedecer à palavra. O Senhor, ele vai dizer, né, em Mateus 13, Senhor Jesus, que
a dificuldade, a tribulação, ela vem por causa da obediência da nossa obediência à palavra. Então, irmãos, nós precisamos analisar se a dificuldade que vivemos hoje, ela é fruto de obediência ou de desobediência. Pastor, mas o senhor acabou de citar que Deuteronômio 28 diz que se eu obedecer à voz de Deus, obedecer os seus mandamentos, eu vou ser abençoado. E aí? Irmãos, Deus é um Deus que sonda os nossos corações. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então, muitas vezes, irmãos, obedecer a palavra de Deus e passar por dificuldade por causa da obediência, pode ser que muitas vezes o Senhor ele esteja tratando algo dentro de você. Ou tem um outro aspecto que é fazer parte do plano de Deus, do plano e do propósito de Deus. Por quê? Vamos lá? Daniel capítulo 1, verso 8, vocês conhecem bem a história. Daniel, ele decidiu ser fiel a Deus no meio de uma cultura imoral, no meio de uma cultura onde o povo tinha uma vida distante de Deus. E a fidelidade de Daniel em manter uma vida de oração, olha, a obediência à palavra. A fidelidade de Daniel em manter uma vida de oração o conduziu para onde? Para dentro de uma cova, irmãos. Por quê? Porque fazia parte do propósito de Deus, do plano de Deus. Daniel não precisava ser tratado em nada no seu coração, mas apenas fazia parte do propósito de Deus. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque a própria Bíblia vai dizer isso. Que Daniel ele tinha um espírito excelente, irmãos. Então, se ele tinha um espírito excelente, ele não tinha necessidade de ser tratado em nada em seu interior. Mas muitas vezes eu e você temos essa necessidade de sermos tratados em nosso interior. E quando nós decidimos nos submeter à palavra de Deus, essa oportunidade que o Senhor encontra de tratar, de curar, de limpar o nosso coração. Certo? Então você precisa de ter discernimento espiritual para entender se a situação que você está passando hoje é fruto da sua desobediência, e se for fruto da sua desobediência, o que você precisa fazer? Se arrepender. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, 13, que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, se existe uma desobediência, precisa o quê? Confessar, deixar para alcançar a misericórdia de Deus. Certo? Então, se for fruto da sua desobediência, a situação difícil hoje, largue aquilo que você precisa largar e se rende aos pés de Cristo. Mas se for na outra situação, que você está passando uma dificuldade por causa da sua fidelidade a Deus, ou seja, por causa da sua obediência à palavra, mantenha-se firme, mantenha-se perseverante, certo? Verso 4, irmãos, diz assim: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, que ele
que nós temos que fazer a obra de Deus, quando ele fala de dia e noite, está falando de morte e de vida. Ou seja, temos que fazer a obra de Deus enquanto temos vida, quando temos possibilidade de fazer. Depois que nos encontrarmos com a morte, encerra-se essa oportunidade. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Verso 7. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o homem que costuma ficar sentado mendigando? Verso 9. Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu, o homem. 10. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Irmãos, rapidamente aqui para a gente entender algumas coisas. O que significa Jesus ele cuspir na terra, fazer um lodo e ungir e passar nos olhos do cego? Isso significa uma reprodução daquilo que Deus fez no Antigo Testamento. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus criou o homem, ele soprou fôlego de vida na sua narina. E Jesus, dessa mesma forma, ele estava trazendo vida novamente para esse homem. Vida não no sentido que ele estivesse morto, mas no sentido de completude, de plenitude, porque ele tinha vida, mas ele era cego, certo? Então Jesus vai, cospe no lodo, na lama, faz um lodo, passa nos olhos dele e esse homem volta a enxergar, certo? Segunda coisa aqui, irmãos, aquilo que o Senhor faz sobre as nossas vidas, Deus, ele sempre muda a nossa vida para melhor e para muito melhor. Você vê que esse homem ele se torna irreconhecível. As pessoas se questionam: não é esse homem que ficava mendigando? Não, não é ele, não se parece com ele. No entanto, ele diz: sou eu mesmo, o homem. Foi eu mesmo. Quer dizer, o que o Senhor está falando, irmãos? Que o Senhor ele vai nos tirar de situações difíceis. Que o Senhor, ele, como em Isaías capítulo 64, verso 4 diz: o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, eu e você precisamos esperar no Senhor, mas esperar com esperança, certo? Com fé, com prontidão de ânimo, ok? Para que o Senhor ele venha e faça a sua obra. Verso 12, em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus, e era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram: como receber a visão? E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Então a gente vê aqui, mais uma vez, os fariseus manifestando o seu legalismo, dizendo: esse homem não é de Deus, porque se ele fosse de Deus, ele guardava o sábado. O que é isso, irmãos? Um legalismo sem sentido. Um legalismo sem sentido, irmãos. Tem pessoas que elas preferem obedecer regras do que obedecer a Deus. Preferem obedecer regras, priorizam regras
ao invés de priorizar vidas. Prefere regra do que priorizar a vida. Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele priorizou a vida. Ele não se importou se era sábado, se era, se não era. Ele foi e fez com que aquele homem cego voltasse a enxergar novamente. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele? Pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados pais daquele homem, daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: sabemos que ele é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele. Já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. Irmãos, olha a necessidade de nós termos experiência com Deus. O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3,18, diz que nós temos que crescer em graça e conhecimento. Ou seja, precisa existir uma equivalência entre o nosso conhecimento de Deus e as nossas experiências com Deus. Mas o que acontece? O povo, irmão, pentecostal, eles só querem saber de dons espirituais. Ou seja, só querem ter a experiência com Deus. Eles não querem ter o conhecimento de Deus. Mas a Bíblia afirma que é preciso existir um equilíbrio, uma equivalência entre conhecimento e experiência. Ok? Por quê? Preste bem atenção. Olha o que esse homem diz. No verso 25. Uma verdade eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, em outras palavras, irmãos, eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. E essa experiência, ela fez com que firmasse uma verdade. E eu sei essa verdade. Eu tenho essa verdade forte no meu coração. Deixa eu te perguntar, qual é a verdade que tu tem hoje, firme no teu coração? Qual é a verdade que permeia os teus pensamentos? Pastor, a verdade que permeia os meus pensamentos é que tudo é muito difícil, pastor. A verdade, pastor, é que nada dá certo na minha vida. Pastor, a verdade hoje que eu carrego comigo é que parece que a minha vida não vai mudar em nada. Você precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, para que essa verdade ela venha mudar, ela venha ser transformada, para que o Senhor Jesus transforme essa verdade na tua vida. Amém? Vamos lá, vamos correr aqui. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? O homem lhe respondeu: já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés.
Irmãos, preste bem atenção. Eles, na curiosidade, queriam saber com detalhes como é que aquele homem cego voltou a enxergar. E ele falou: já falei para vocês. Por que vocês querem que eu fale novamente? Vocês querem se tornar discípulo dele, né? Eu acredito que num tom de ironia, penso eu, ok? Num tom de ironia, ele falou: não, você é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, no entendimento dos fariseus, eles estavam insultando aquele homem. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O mundo, ele odeia Cristo. Não se engane, irmãos, tá? Não se engane. O mundo, ele odeia o Senhor Jesus. Tá bom? Não pense que o mundo, ele ama Cristo. Não. Eles amam, sabe o que, irmãos? A mensagem de amor. A mensagem de misericórdia. Mas eles não amam a mensagem de arrependimento. Eles não amam. Eles não amam a mensagem de renúncia. Não amam. Não amam. Mas Jesus, ele é o quê? Ele só é amor e misericórdia? Sim ou não? Jesus, ele vai falar, irmãos, uma parábola, Marcos capítulo 2, verso 22. Depois você confere. Ele vai falar a respeito de que ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. Sabe o que isso significa? Significa que tem pessoas que elas querem apenas uma parte daquilo que o Senhor pode oferecer. É exatamente essas pessoas que eu estou falando. São exatamente essas pessoas que eu estou falando. Pessoas que querem, sabe o quê? Amor. Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus é misericórdia, sim. É amor, é misericórdia, é arrependimento, é renúncia. Ele é todas essas coisas. Ele é tudo. Ele não é uma parte, ele é tudo. Mas as pessoas, elas querem, sabe o quê? Apenas a parte que lhe convém. Apenas a parte que lhe convém. E muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, a gente enganado, a gente acha que o povo ama a Cristo. Eles não amam, irmãos. Não amam. Eles querem apenas aquilo que lhe convém. Certo? Aquilo que lhe convém. Muitas vezes, quando você... Às vezes não precisa nem você falar. Só apenas você demonstrar com suas atitudes que você é um cristão, as pessoas passam a te insultar e te odiar gratuitamente. E eu e você, nós não estamos aí para agradar o mundo ou as pessoas, não. Nós estamos para agradar, como Paulo escreve a Timóteo, nós estamos para agradar aquele que nos recrutou, aquele que nos chamou. Por quê? Porque o soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Ok? Vamos lá. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito nem sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Então você quer que Deus atenda a você? Faça a vontade de Deus. Desde o início do mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto aos olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o excluíram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele? Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos.
Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvir essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpado. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Vamos fazer uma consideração rápida. Irmãos, Jesus ele pergunta para o homem cego, para o ex-cego: você crê no Filho de Deus? E ele falou: quem é ele para que eu possa crer, para que eu possa nele crer? Ele falou: eu, esse que você está vendo e que te fala. Ele prostrou-se diante de Jesus e adorou. Prostrou-se diante do Senhor e o adorou. A palavra de Deus, irmãos, vai dizer lá em Romanos capítulo 4, a partir do verso 16, vai falar a respeito da história de Abraão, certo? E lá, do 16 ao 18, capítulo 4, do 16 ao 18, vai dizer que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ou seja, irmãos, a importância da adoração. A adoração, ela fortalece a nossa fé, irmãos. A adoração, ela fortalece a nossa fé. Então, por esse motivo, irmãos, nós necessitamos desesperadamente de adorarmos a Deus, para que a nossa fé continuamente seja fortalecida. Amém? Irmãos, aqui nós encerramos capítulo 9 de João. Quero orar com vocês aqui. Muito grato, irmãos, por estar retornando ao estudo da palavra de Deus. Peço que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, estamos com o coração grato a Ti, Senhor, por tudo o que o Senhor fez, Senhor, e cremos que irá fazer sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar inteligência espiritual, que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual e nos ajudar a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor, que é santa, que é fiel e que é verdadeira, Senhor. Pai santo e bendito, que nós possamos ser testemunhas poderosas em Teu nome, Senhor. Pai, eu abençoo cada vida, Senhor, que está aqui comigo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu peço aí que se inscreva, que deixe a sua curtida, certo? Muito obrigado, irmão, e Deus abençoe a todos.